Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar aprendendo tudo sobre o microsistema do Juizado Especial. E temos como convidado, que está voltando ao nosso programa, o Dr. Jarbas Moreira Júnior. Ele que é especialista em Direito Civil, Processo Civil e Direito Imobiliário. Dr. Jarbas, que bom ter você mais uma vez aqui conosco em nosso programa. Eu agradeço o convite, é sempre uma imensa satisfação participar. Aí vem aquela dúvida, né? Justiça comum, juizados, federal. Falando dos juizados, né? Quais causas podem tramitar no juizado especial? O juizado especial, que é a Lei 9.099 de 95, ele traz particularidades específicas acerca das causas que podem tramitar nesse sistema. Em regra, a que mais faz o filtro são as ações até 40 salários mínimos. Entendi. E uma ação que demanda perícia, ela pode tramitar no juizado? Sim ou não? Não, geralmente não. 99,9% dos casos não aceitam perícia, porque o juizado tem aquele princípio da celeridade. Ele veio para tentar, né, quando a lei foi criada em 95, foi para tentar desafogar a justiça comum. Com isso, a lei fez a previsão de que causas complexas não tramitem no juizado. Então, quando há pedido de perícia ou se a parte, se for estiver assessorada por advogado, perceber que há necessidade naquele processo de algum tipo de perícia, né, para demonstrar um direito que eventualmente seja discutido naqueles autos, o ideal é que vá para a justiça comum, pois esse tipo de pedido no juizado causa a extinção do processo, em razão da complexidade da matéria e a impossibilidade de realizar perícia nesse microsistema que é o juizado. No juizado a gente sempre sabe que quando se fala do juizado a gente tem algumas limitações também do valor da causa, né? Como é que é a regra disso? A lei traz de forma específica que as causas são até 40 salários mínimos. Então, se o direito daquela parte for acima desse valor e mesmo assim ele ajuizar a causa no juizado, ele vai renunciar ao crédito excedente. Exemplo, eu quero executar taxas de condomínio de 60 mil reais, que ultrapassaria o teto do juizado. Você vai estar renunciando, vai ser feito o cálculo dentro dos 40 salários mínimos, o crédito que ultrapassar, você automaticamente renuncia. Você vai litigar apenas daquele valor específico. Não impede a propositura da ação se o crédito for maior, mas automaticamente existe essa renúncia da parte do valor excedente. Entendi. E, de fato, o procedimento é mais rápido? Olha, mito ou verdade, né? Isso acaba que é um pouco... Ele é um procedimento um pouco mais célere, por isso. Por não tramitar demandas que necessitam de perícia, né, isso acaba diminuindo um pouco o tempo. Em tese, é para ser mais rápido, que marca-se uma audiência de conciliação. Se as partes não precisarem de produzir outras provas, ele vai direto para conclusão e sentença, mas isso vai depender da comarca ou daquela vara específica do juizado, porque às vezes mesmo um processo de juizado, ele pode demorar alguns anos para ter a finalização com ao menos a sentença proferida. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: por ter acesso sem a necessidade de advogado, as regras processuais são relativadas? Se é que realmente pode ter esse acesso, né? E qual o diferencial de eu poder estar no juizado, né, com advogado e sem advogado? Qualquer litígio, né, por mais que o juizado permita que até 20 salários mínimos você não seja obrigado a ter um advogado, qualquer litígio é sempre importante a pessoa, né, ter a assessoria de um advogado, de um escritório, para que ela possa ter melhor resguardado aquele direito ali discutido. No juizado, como tem essa permissão, que seria um acesso maior, mais amplo à justiça, sem necessidade até das pessoas que não têm condições de ter que buscar a defensoria, esse acesso ele é dado até 20 salários mínimos na propositura da ação sem advogado. Tem que ter um cuidado, porque o fato de você fazer uma atermação, que o termo utilizado lá no tribunal, quando a pessoa que não vai com o advogado e quer propor uma ação, ele vai no setor de atermação. Ele conta a história
o servidor ou alguém do tribunal faz a redação daquela história e aquilo vira a petição inicial. Em relação às regras, não existe nenhuma flexibilização das regras processuais. A mesma regra que existe para um processo que é capitaneado, que é dirigido por um advogado, ele vai ter a mesma regra para uma pessoa que foi lá sozinha e só contou o caso dele para o servidor e o servidor redigiu. Então, se houver um pedido errado, na hora de julgar, o juiz vai julgar o pedido que consta ali. Se ele estiver errado, a pessoa pode perder o direito dela, porque como fez o pedido errado, a ação pode ser improcedente. Então, isso tem que ser relativizado quando a pessoa necessitar ajuizar uma ação. Interessante. Então, o procedimento dos cuidados processuais, né, do direito instrumental, do Código de Processo Civil, eles são sempre bem observados em relação a quem vai estar fazendo até uma ação, né, até 20 salários mínimos, e claro, em relação ao uso do advogado, de forma ali bem excelente, né? Sim, sem dúvida. Gente, estamos aqui chegando ao nosso intervalo. Você vai conhecer aí alguns dos nossos apoiadores, tá bom? Dá tempo de você tomar também uma água, ir ao banheiro e depois volta, que tem muita coisa pra gente poder estar falando para você também no segundo bloco, tá bom? Até já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje batendo um papo sobre juizados especiais. Já que você sabe como é que funciona, quais seus direitos, se você precisa estar acompanhado do advogado ou não. O Dr. Jaba está aqui conosco, voltando ao nosso programa, para poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Doutor, vamos de pergunta, né? Qual o recurso previsto para atacar a sentença de juizado? Existe uma confusão, né? Porque de toda sentença da Justiça Comum, o recurso inicial é a apelação. Nos juizados especiais, o recurso não possui esse nome. O recurso inominado, o prazo dele é diferente, o prazo é só de 10 dias e dias úteis hoje em dia, porque o STJ, quando foi editado o novo Código Civil, ainda existia uma dúvida em relação aos prazos de juizado, porque apesar do CPC não indicar expressamente que nos juizados isso seria seguido, houve essa discussão, mas o STJ, após alguns anos de CPC vigente, proferiu decisão informando que todos os prazos são úteis. Então, o recurso específico dos juizados especiais é o recurso inominado no prazo de 10 dias. Excelente. Muitos falam que no juizado você não tem custas de nada, né? Isso é verdade ou temos algumas exceções? Existem exceções. A exemplo delas é no momento do recurso inominado. Realmente, para o ajuizamento de uma ação nos juizados especiais, não existe a necessidade ou a obrigatoriedade de realizar pagamento de custas. Esse acesso ele é facilitado. Mas em caso de sentença, quando a pessoa ou a empresa decide recorrer daquela sentença, deve ser feito o pagamento do preparo do recurso e das custas iniciais. E isso em alguns estados é bem pesado. Por exemplo, aqui do estado de Goiás, as custas de um recurso inominado acompanham o valor da causa e muitas das vezes até inviabilizam o recurso em razão do preço das custas. É evidente, eu faço uma ponderação, que qualquer das partes pode fazer o pedido da gratuidade da justiça no momento da interposição do recurso, que vai ser analisado pela turma recursal e, caso seja deferido, não há necessidade do pagamento. Mas se não for deferida essa gratuidade, a pessoa vai ser intimada aí, provavelmente, na maioria dos casos, para fazer o pagamento em até 48 horas. Interessante. E podemos dizer, então, que o juizado ele realmente é uma porta de acesso à justiça,
como um todo, a sua análise, doutor Jarbas? Olha, eu falo muito isso. Os juizados especiais, a lei em si, ela teve esse pensamento, essa ideia de acesso ao judiciário. Ela confere, os juizados especiais conferem sim esse acesso. Só que precisa ser sempre analisado toda essa questão. Porque às vezes você não fazer um pagamento de custas no começo do processo, achando que vai ser tudo sem custo, você pode ter uma surpresa lá na frente, principalmente quem vai litigar sem advogado, que às vezes não tem essa ciência, e caso venha uma sentença desfavorável e a intenção de recorrer, chega uma necessidade de pagar as custas, caso não tenha deferido a gratuidade da justiça, e perder um direito por não ter o dinheiro para pagar as custas daquele recurso de forma específica. Eu acho que, no geral, os juizados conseguiram, sim, desafogar a justiça comum nas causas menos complexas e também dar acesso às pessoas que precisavam buscar o judiciário, mas talvez não conseguiriam se encaixar no conceito de pobre, juridicamente falando, para conseguir a gratuidade e ser atendido pela Defensoria Pública. Mas ainda assim, eu vejo, como advogado militante há alguns anos, alguns problemas no juizado em relação a como ele é mais célere, ele tem menos recursos. Por exemplo, de decisão interlocutória, caso você peça uma tutela e tenha indeferimento dessa tutela, você não tem o agravo de instrumento, que seria o recurso que nós utilizamos na justiça comum. Então, se você tem o seu nome negativado e vai ajuizar uma ação e pede uma tutela e o juiz indefere, você não tem recurso para isso, porque seria o agravo e no juizado não tem. Então, ele dá um acesso de um lado, mas ele também é limitado em outros pontos. Então, mesmo que a pessoa vá buscar o juizado, ela deve pesquisar, e se não tiver condições de contratar um advogado para promover a causa, que ele contrate ao menos para a emissão de um parecer da vantagem ou não daquela causa tramitar no juizado. Interessante. E o passo a passo, vamos trazer para o nosso telespectador, como é que seria esse passo a passo se eu quiser precisar usar o juizado com uma termação, por exemplo, que eu acho que para muitos aí seria a novidade, né? O serviço de atermação, pelo menos aqui no estado de Goiás, o Tribunal de Justiça, ele disponibiliza um setor específico no fórum para que atenda as pessoas que desejam atermar os seus casos. A pessoa vai se dirigir ao fórum, vai se identificar normal, e no setor de atermação ele vai apresentar aquela causa dele, vai falar de forma clara, explicar tudo. Se tiver documentação, se aquilo for um caso de uma conta que foi paga e ele foi negativado indevidamente, ele deve levar os documentos que comprovem esse direito alegado. Então, no momento da atermação, a pessoa já tem que levar tudo que tiver relação com aquele direito que ela pleiteia ali no juizado. Então, o passo a passo é esse, é se dirigir até o fórum, levar toda a documentação relacionada ao caso, levar documentos pessoais, porque vai precisar escanear tudo isso lá na hora, porque aqui no estado de Goiás, por exemplo, hoje em dia é tudo digitalizado, então ele vai atermar e vai digitalizar esse documento e juntar, assim como os documentos pessoais e os documentos que tenham relação com aquele direito específico. Bom demais. Gente, nosso programa está chegando ao fim. Doutor Jarbas, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço novamente, é sempre um prazer participar. E essa semana é a semana festiva, né? Estamos aí nos aproximando do Natal, né? Então eu queria deixar para todos que nos assistem, você que é nosso telespectador, de forma muito especial e de forma muito carinhosa, um Feliz Natal, né? Para você e toda a sua família, e que você possa sempre lembrar qual é o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é aí o nascimento do menino Jesus, que veio para poder trazer salvação para toda a humanidade. Então fica aí o meu Feliz Natal de coração para você que nos assiste e toda a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.